católico não é ir para a igreja comungar. Isso é o ponto máximo da vivência cristã, é o sacramento da elevação. Eu sempre digo isso. Senão é até se aproveitar de um benefício, justamente, né? Vou lá só isso. comungar e... Que é a cidade de Ostia. A Ostia, que é a cidade antiga do Portuária. É em Ostia que morreu Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho. Foi ali, quando Santo Agostinho estava se despedindo dela, ela adoeceu, né? Ela morre em Ostia. E por que chama Ostia essa cidade? É o nome grego que foi dado com a partícula da missa, não. Nessa época, a Eucaristia não era feita ainda como ela é feita hoje. Ela era feita de pão ázimo, como os judeus. Pão ázimo? Pão ázimo. Ázimo porque é sem fermento. Não é fermentado, ele é ázimo. E então... E dava um copinho de vinho também? Não, era o pão era misturado com o vinho e dado tomar e comer. Porque a palavra é essa, né? Tomai, ou seja, pegue com a mão e coma. Então, na igreja primitiva, o rito seguia muito isso na prática. E depois o rito vai tendo a sua evolução com o passar do tempo e a igreja vai atualizando tudo isso, até por questões de higiene, questões sanitárias. E aí vai trazendo essa peculiaridade sem perder o significado, né? Sem perder o gesto, a essência do gesto. Então, mas você vê diferença nessa simbologia antiga, assim, por ser o pão? É a mesma coisa. Não tem diferença. A Ostia é um pão ázimo. A diferença é que hoje ela é feita redondinha para caber na palma da mão, para colocar-se sobre a língua de modo que não atrapalhe o comungante a mastigá-la. Né? Então... E tem diferença na hora de... Esses dias eu tava vendo alguém falar, tipo, nossa... Aquele padre ali só aceita entregar direto na boca e ajoelhado, não pode pôr na mão. A igreja ela deixa muito claro, o fiel tem o direito de escolher se vai comungar na boca. Se ele for comungar diretamente na boca, ele não recebe na mão. O padre ou o ministro coloca diretamente sobre a língua do comungante. Ele tem esse direito. E pode receber na mão, e a igreja nos orienta, recebe com a mão esquerda e comunga com a mão direita. Leva a hóstia na boca com a mão direita e comunga. Sempre na frente do ministro, seja o ministro ordenado ou o ministro extraordinário, que é o ministro leigo que recebe a função extraordinária, porque ele não é ordenado. Então os ministros extraordinários são os leigos que assumem ministérios no auxílio dos sacramentos. Os ministros ordinários são os que recebem o sacramento da ordem, que são diáconos, padres e bispos. Esses são os ordinários. E tem uma preparação para o ministro extraordinário? Tem. Ele tem que passar por um estudo ali para entender o que ele está fazendo naquele momento? O diretório litúrgico no Brasil exige 2 anos de preparação. 2 anos para quem está ali do lado do padre, entregando ali? Achando... Não sei, não, porque a função não é só distribuir a hóstia. A função do ministro extraordinário está ligado ao cuidado daqueles que não podem comungar, inclusive. Por exemplo, os doentes que não podem ir à missa. Aqueles que estão impedidos de ir à missa por algum motivo. A cuidar, por exemplo, levar a Eucaristia para presos, doentes, moribundos. Então, o ministério extraordinário da Sagrada Comunhão, ele é muito mais do que distribuir hóstia. O leigo ele tem que ter consciência que o chamado dele não é para enfeitar altar e distribuir a Eucaristia. Essa é a função dos ministros ordenados. Os padres, compete aos ministros ordenados a distribuição dos sacramentos. Se ele precisar, ele chama um ministro extraordinário. Aí, para auxiliar na distribuição. E tem um limite de ministros extraordinários? Não, é de acordo com a necessidade da comunidade. Que eu lembro que na sua igreja você tinha vários ali ao seu redor. Eu tinha acólitos. Os acólitos, o acólito nem sempre é um ministro extraordinário, é outro ministério. Ele é um ministro acólito quando ele é instituído pelo bispo para o serviço do altar. Ele tem funções específicas no rito. Não necessariamente ele é um ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. O acólito é um ministro acólito. E a quantidade de acólitos era uma decisão sua? É decisão de acordo com a necessidade do rito. Ah, tá. Porque aí tem os objetos litúrgicos, tem o que é próprio do rito, por exemplo. Quando se usa incenso aos domingos e solenidades, precisa de um para levar o incenso, um que leva o turíbulo, um que vai levar as velas, são 2 velas, então 2, é um par para as velas, um que leva a cruz processional. Então é o número necessário para poder fazer o que o rito
pede que seja feito. Não entra ninguém ali só assim, não? Só pra entrar? Simbolicamente? Não tem nenhum. Não. Sempre tem que ter uma função. Na procissão, é sempre quem vai exercer funções litúrgicas dentro do rito. Como que eu viro um coroinha? No seu caso já não dá mais, né? Eu imaginei, mas vai que ele vai virar. 50 coroinha. Você pode ser um acólito. Você pode ser um acólito. Não, mas eu penso assim, a criança que quer iniciar o aprendizado... seja coroinha. A palavra coroinha, ela nasce no Brasil, é uma palavra portuguesa do Brasil, tá? Porque as crianças, na missa do rito anterior ao Concílio Vaticano II, quando o rito todo era em latim, quem cantava os momentos da missa, da parte fixa, eram essas crianças que formavam o coro. Ah, mano, devia ser bonito. Daí que vem o nome coroinha, porque eram crianças. O coro formado por adultos e as crianças, porque a mulher não era permitido ter nenhum tipo de trabalho na liturgia. Antes do Concílio Vaticano II. Antes do Concílio Vaticano II. Aliás, é um tema importante para ser abordado. Eu quero falar sobre isso. Vamos falar sobre isso, porque é importante a gente clarear algumas coisas. Então, como não tinha mulheres para o serviço da liturgia, você coloca as crianças que têm um timbre feminino que alcança as notas próprias do naipe feminino, como as sopranos, as contraltos, e a criança que faz. Até hoje, né, são chamados de pueri, os pueri cantores, né, as crianças, os pequenos cantores. Até hoje, na Basílica Vaticana, quando você assiste a missa televisionada da Santa Sé, na Basílica de São Pedro, você vai ver que tem o coro com os adultos e tem o coroinha, que é o coro das crianças, os pueris cantores, que fazem as vozes femininas. Na Idade Média, as crianças eram inclusive castradas. Eram consagradas porque era um ministério consagrado para a igreja. Castrava-se para não ter o hormônio que faz a mudança de voz. Eles permanecerem, crescerem e ficarem adultos com a voz afinada num timbre feminino. Para poder fazer o naipe feminino, de soprano contralto. Pô, tortura isso aí, elas eram Não, torturadas. As famílias entregavam, era a cultura da época. Tortura é quando você obriga, a cultura da época permitia. Aquilo era como se fosse, assim, era um desejo maior. E era um status. Você ter alguém na sua família que canta nas celebrações papais. Então era comum que isso acontecesse. As famílias se sentiam muito privilegiadas se tivessem uma criança que passava por isso. Então, mas para virar um coroinha, o menino tem que começar a participar e aí o padre escolhe, ou eu chego lá e falo assim, ó... Geralmente, os leigos assumem essa função. Os leigos, por exemplo, tem a pastoral dos acólitos, coroinhas, e os leigos é que vão convidar ali os pais, pedir autorização dos pais, e aquela criança vai ser formada, receber as orientações litúrgicas durante o rito. Então tem uma preparação também, como os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão são preparados por 2 anos, justamente porque a função deles não é só distribuir hóstia. Será que essas pessoas que brigam aí pra igreja voltar a ser o que era antes do Concílio Vaticano II, elas desejam isso também, que vamos colocar a criança aqui pra ser castrada de novo, pra trabalhar... O pessoal critica pra caramba o que a igreja virou depois do Concílio Vaticano II. Então, né? O Concílio Vaticano II, inclusive, é que deu voz para esse povo. Porque antes do Concílio Vaticano II, o leigo não tinha participação em nada. E eu não entendo o que os leigos querem de resgatar anteriormente ao Concílio Vaticano II. Porque se hoje eles têm direito, inclusive, de dar opinião no rito, é porque o Concílio Vaticano II deixou. Se as mulheres hoje fazem alguma coisa na missa, se o leigo pode proclamar uma leitura, se o leigo pode fazer o que faz no rito, é porque o Concílio Vaticano II permitiu que eles fizessem. E hoje eles querem voltar anteriormente ao Concílio Vaticano II, que começa então tirando o leigo do presbitério. Me fala mais sobre o Concílio Vaticano II. Foi o Papa... Foi convocado por João XXIII. João XXIII, né? Que João convocou. XXIII, isso. E realmente foi uma mudança... Não foi uma mudança. Colocou peças nos seus devidos lugares para que a igreja comunicasse ao povo o que é próprio do tempo do povo. Era uma necessidade da época do que já vinha acontecendo na sociedade. Justamente. E a igreja ainda demorou tempos para reconhecer aquilo lá, como sempre. Veja que a igreja, ela estava enrijecida, e nós quando falamos de igreja, nós não podemos pensar que a igreja é somente o rito da missa. Muita gente acha que igreja é só missa. Não é. A função da igreja no mundo, sendo missionária, pastoral, litúrgica, não se limita à missa.
A igreja ela tem questões sociais, ela tem questões dogmáticas, teológicas, pastorais. A missa é um dos aspectos da Igreja Católica Apostólica Romana, porque é uma vida sacramental. Então, as pessoas que acham que a Igreja Católica se resume à missa, não são católicas de verdade. Porque a missa, a igreja não é só missa. A missa é o ponto máximo de uma vivência cristã, de uma experiência cristã. Se durante a semana ou os outros dias em que eu não estou na missa, eu não faço nada enquanto igreja, eu não posso me dizer católico. A ponto da pessoa ter até que buscar fazer um trabalho social também. A igreja tem muitos. A igreja tem muitos. Existem as pastorais sociais. Tem que participar Obrigatoriamente ser católico não é ir para a igreja comungar. Isso é o ponto máximo da vivência cristã, é o sacramento da elevação. Eu sempre digo isso. Senão é até se aproveitar de um benefício, justamente, né? Vou lá só comungar e tá tudo certo. Então, quando eu fico vendo assim esses grupos separatistas dentro da igreja que querem o retorno anterior ao Concílio Vaticano II, essas pessoas precisam lembrar. Se hoje vocês têm direito, inclusive, de fazer tal pedido, é porque o Concílio Vaticano II deixou vocês falarem. Porque antes do Concílio Vaticano II, vocês não podiam falar. Olá, meus queridos. Você sabia que os salmos bíblicos são orações poéticas compostas durante vários séculos e agrupadas num único livro que nós temos hoje dentro das Escrituras? Pois é, vários reis, sacerdotes, profetas e muitos santos se santificaram por meio da oração dos salmos. E eu, por meio do meu trabalho de exegese bíblica, preparei um curso especial para você compreender também essa leitura poética, sapiencial, para que vocês possam, de uma forma simples e didática, poderem também alcançar a exegese bíblica dos salmos e compreender aquilo que se reza. E cada salmo tem uma função para a nossa vida e para a liturgia. Vem saber mais com a gente.